Então, vamos lá, sétimo ano, continuando com divisão de frações, né? Aqui agora na página 140. Então, vamos devagar. Ao dividir frações, existem algumas etapas. Ó. Primeiro, a gente está falando de divisão de fração por número natural. Aí ele dá um exemplo bacana numa situação do dia a dia. Se você tiver aquelas medidas em casa, né? Você tem algumas que já vem fracionada, outras em ml e tal. Então, as que já vem fracionada dá para ter uma ideia legal. Então, vamos lá. Eu tenho uma jarra de suco que está com 1/3 da sua capacidade, ou seja, o que ela pode suportar. Ó, observe, ó, foi dividido em 3 partes. Então, ela tem uma parte de 3, então ela tem 1/3 da sua capacidade. Se o suco for dividido igualmente entre Gabriel e Luciana, ou seja, para 2 pessoas, que fração da capacidade da jarra apresentada a quantidade de suco que eles vão receber? Então, aqui eu preciso dividir 1/3 dividido por 2. É como se fosse assim, se aqui fosse um 10 dividido por 2, cada um com 5. Mas agora a gente está falando de fração, né? Da bendita fração que atrapalha a vida de alguns alunos, mas que eu acho que tem que ter um carinho a mais e um olhar com cuidado, ok? Então, 1/3 dividido por 2, é isso que ele quer. Aí, fazendo esse cálculo, ó, observe o seguinte. Assim, ó, eu vou dividir 1/3 por 2, então assim cada valor vai ser 1/6. Por quê? Ó, 1/3 dividido por 2, o que a gente faz aqui? Existe uma ideia que você pode, assim, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso. Mas aqui, você faz o quê? É só multiplicar o denominador com o número fixo, que é o número natural, e repetir esse em cima, ok? Então, ó, 2 vezes 3, ok? 6, e repetir 1, então dá 1/6. Ou seja, ao dividir esse pedacinho, cada um vai ganhar 1/6. Então, aí se eu for dividir a jarra toda, seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos, tá vendo? Então, ela pegou, cada um vai ganhar um pedacinho do total, que seria 6. Então, ele dá um resumo aqui bem claro, ó. Esse é um número natural, então, uma fração dividido pelo número natural. O que eu posso fazer também? Inverter, ou seja, embaixo de qualquer número natural é o número 1. Aí, eu posso jogar esse número 1 para cima e o 2 para baixo, ó. Joguei o número 1 para cima e o 2 para baixo. E multiplico normal. 1 vezes 1, de cima com de cima, vai dar 1. 2 vezes 3, o de baixo com o de baixo, vai dar 6. Também é uma ideia a ser feita, ok? Aí, deu outros exemplos, ó, que você pode fazer assim, invertendo. Ó, joga aqui embaixo, quando não tem nada, ok? Ele representa 1. É isso que eu estou querendo dizer. Então, esse 1 é jogado para cima e o 2 para baixo. Então, o que a gente faz? Qual é o inverso da divisão? Multiplicação, já que eu inverti. Então, repete a primeira fração igualzinha, troca a divisão pela multiplicação e inverte aqui. 1 sobe, 2 desce. E aí faz normal. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Ok? E aí você terá, ó, ou você multiplica direto, mas aqui já fica mais claro quando a gente sabe que embaixo é 1. É só jogar 1 para cima, 3 para baixo. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 3, 6. Aí tá fechado, ok? Então, a gente já falou sobre divisão de fração por número natural. Agora, continuando na página 141. Bora lá. Retomando, então na página 141 diz: a divisão de número natural por fração. Okay? Aqui já é o contrário, eu tenho um número natural e quero dividir por uma fração. Aí tem uma receitinha de bolo, inclusive eu mandei essa semana uma receita de uma pizza, né? Da massa de uma pizza para você montar ela do seu jeito com a sua família, deve ter ficado uma delícia. Então, bora lá. A receita de um bolo pede que o bolo tenha
1/4 do quilo de farinha de trigo. Quantos bolos podem ser feitos a partir da receita de um pacote de 2 quilos? Já que para fazer eu preciso de 1/4 da farinha. Então, mas eu vou ter 2 quilos dessa farinha. Então, vamos ver quantos bolos eu vou conseguir fazer. Para responder essa pergunta, a gente pode dividir esses 2 quilos de farinha por 1/4. É o contrário agora, não é a fração na frente. A ordem altera na divisão, ok? É o que eu já falei, por exemplo, se você tivesse assim, R$ 10 para dividir para 2 pessoas, cada uma ganha 5. Agora, se você tem 2 pessoas para dividir, você tem R$ 2 para dividir para 10 pessoas, olha a diferença, cada um ganhava uma parte só, né? Então, a ordem na divisão muda muito. Então, aqui a gente tem representado um desenho, que é muito bacana. Eu tenho aqui 2 quilos, ó, tá vendo? Uma parte, outra parte, 2 quilos de farinha, ok? E aí, eu quero saber quanto 2 quilos dividido por 1/4, ok? Ó, e aqui mostra bem claro, ó, 2 quilos dividido por 1/4. O que eu faço? Eu faço a mesma matemática. Eu posso repetir a primeira fração e inverter, multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, observe que vai dar no mesmo que a gente falou passado. Aqui embaixo é como se fosse 1. Ó, o 4 e 1 continuam igual. E o que eu faço aqui, ó? Troco a divisão pela multiplicação. O 3 sobe e o 1 desce, ok? Só que ele não precisa aparecer aqui o 1, ok? Nem o 1 do 4. Mas eles estão ali escondidos, subentende-se que eles estão ali escondidos, ok? Então, é só inverter também, ó. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aí, a gente faz a conta. 4 vezes 3, 12, 1 vezes 1, 1. Como não precisa de botar 1 embaixo, não tem problema. Então, dá 12. A gente observa aqui, ó, que fazendo a conta aqui, inverte aqui, o 1 não vai contar. Então, 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu consigo dividir em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direitinho. Tá bom? Isso é uma divisão de um número natural por uma fração. É a mesma ideia que o outro, só que ao contrário. E aí a conta muda toda. Aliás, a resposta. E agora a gente vai divisão entre frações, que é a mesma ideia também, ó. A gente tem a barra de chocolate representada ao lado. Que delícia, né? Só que caloria aos montes. Então, a gente tem 8 pedacinhos. Ó. Observe que cada pedacinho é representado. Eu peguei um pedacinho de 8, então representado bem legal. Quantas partes corresponde a 1/2 dessa barra de chocolate? Ou seja, metade dela. Então, eu tenho que pegar essa barra aqui, ó, representa lá, cada parte dela representa o oitavo. Metade dela seria aqui, ó, né? Dividir ao meio. Isso seria metade da barra, dividida ao meio. Quantas partes corresponde à metade dessa barra de chocolate? A gente sabe, ó, que seria 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Ou seja, seria 4/8, né? Que corresponde, né? Se eu dividir por 4 em cima e 4 embaixo, reduzir, isso é a mesma coisa que, ó, metade. 4 dividido por 4 dá 1, 8 dividido por 4 dá 2. Então, ou seja, 4/8 é equivalente a meio, né? Então, a sua página 142, ela vai comentar isso aí para a gente concluir a explicação para continuar os exercícios, ok? Então, é o que ela faz, ó. Ela comenta essa parte. Ó, eu dividi ao meio, né, que deu 1/2. Aí, como que eu faria essa divisão, ó? Metade dividido por 1/8. Ó, 4, ó, o que ele fez? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui é como se fosse 1 embaixo. Então, 8 vezes 1, 8, e 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2, 4.
Então, metade corresponde a 4 pedacinhos de 1/8. E ele dá outros exemplos numéricos, ó. 5 11avos dividido por 2/3. Repete a primeira fração, ó. Essa daqui repete. Eu troco a divisão pela multiplicação, porque eu estou invertendo a fração, então eu posso trocar o sinal. E vou inverter essa fração aqui, ela é invertida, ó. A gente observa, ó, que o 2 vai para baixo e o 3 vai para cima. Eu inverti ela, ó. O 3 vai subir e o 2 vai descer. E aí, só por fim, eu termino multiplicando, ó. 3 vezes 5, 15. 11 vezes 2, 22. 15, 22 avos. A mesma ideia aqui, ó. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso dessa. 4 sobe, 5, 15 desce. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 15, 90. Aí eu tenho, reduzindo, 20 dá para dividir por 10, que vai dar 2. E 90 dá para dividir por 10, que vai dar 9. Aí acabou aqui, fração irredutível não dá mais. Continuar os exercícios, tá, gente? Tenta fazer pra gente corrigir e não ficar nenhuma dúvida, ok? Que eu vou estar passando mais atividades pra semana que vem, né? Bons estudos, não desanime, que eu vou dando sequência aí nossos estudos no material didático. Abraços.